Olá, gente! Sejam muito bem-vindas ao nosso canal. Eu me chamo Sayonara Machado, sou psicóloga clínica especialista de casal e família. E hoje eu não poderia perder esse visual maravilhoso, eu não poderia perder essa paisagem lindíssima do Rio de Janeiro, aonde nós estamos aqui, e eu não poderia deixar de compartilhar com vocês esta beleza de paisagem. Então, se você é meu aluno, minha aluna, você já sabe, né, que a gente tem esse visual aí como nossa tela, nosso pano de fundo para muitos dos nossos cursos. Mas hoje a gente continua aqui respondendo vocês. Então, isso foi uma trajetória aí que a gente está percorrendo de perguntas e respostas. E nessas perguntas e respostas, a gente tem o quê? A gente tem muitas questões importantes relacionadas à família. Então, se você quer aí, melhorar o seu relacionamento, melhorar a sua família, entender as suas relações, você está no vídeo certo. Fica comigo e vamos lá ouvir mais uma história aqui que talvez tenha sido por isso que você clicou nesse botão. Bora lá! Minha sogra sempre soltou frases absurdas, deixando claro que não queria que o filho dela casasse, mas casou. Né? Ela é sua sogra. No entanto, sempre me tratava bem na frente dos outros, mas só falava essas coisas quando não tinha ninguém por perto. Tá entendendo? Eu contava tudo pro meu marido e pedia para tomar providências, mas isso nunca aconteceu. Quando nasceu o meu primeiro filho e ela veio interferir na minha forma de maternar, eu comecei a ficar irritada e a responder. Ela piorou, dizendo que meu filho, aos 4 anos, ia decidir com quem ia morar. Isso foi o cúmulo. Perguntei se estava louca. Passei a evitar. Quando minha segunda filha nasceu, a pedido do meu marido, deixei ela apoiar, mas não estava bem. E ela apareceu na minha casa sem ser convidada. Moro em outra cidade e tomei providências e coloquei ela no lugar dela. Ela queria mandar na minha casa, na forma como eu faço as coisas, como cuido dos meus filhos, e ainda queria tomá-los de mim. Opa! Eu tive muita dificuldade para engravidar e isso me doeu muito. Agora que sou mãe, quero ensinar algo diferente para os meus filhos. O amor e o respeito a si próprio. Me nego a viver uma vida assim. Agora busco maturidade e sabedoria para lidar com pessoas assim e ensinar aos meus filhos estratégias de enfrentamento. Aí ela diz aqui, né? Terapia me ajudou e ajuda demais. Bom, é algo a questionar, né? Porque você continua aí vivendo um problema familiar, um problema com a sua sogra, que a gente estuda no que a gente chama de fronteiras familiares. A família é um sistema e esse sistema precisa funcionar corretamente. E uma das coisas corretas que precisa existir dentro de um sistema familiar é o respeito dos limites das fronteiras. Então, como avó, a mulher se sente no direito de falar o que quer, mas eu sou avó, é filho do meu filho, é filho da minha filha, e nem sempre a gente tem esse direito. Mas eu entendo também que é muito difícil para a avó e para a mãe. E é nesse momento que entra fronteiras, é nesse momento que entra limites. No entanto, não adianta só você conhecer esses limites e essas fronteiras. Se ela não conhece, ela vai continuar
invadindo a sua fronteira, invadindo os seus limites. E isso, é claro, vai te gerar muito incômodo, vai te gerar muito desconforto. Então, como é que a gente vai fazer para lidar com isso, gente? Se eu quero uma mudança no meu relacionamento familiar, eu tenho essa mudança, eu busquei esse crescimento, esse conhecimento, você buscou a terapia e poderia ter buscado outras coisas, você cresceu, você entendeu como que esse sistema funciona, mas a outra pessoa não entendeu. Aqui é muito complicado porque envolve inclusive justiça, tá? Envolve, por isso que existe direito de família, por isso que existe advogado de família. O advogado de família trabalha ali com terapeuta de família em casos absurdos como esse, que a avó está querendo tomar os seus filhos de você, né? Então, falar para uma criança que com 4 anos de idade que ela vai decidir é uma coisa complicada, muito delicada, por toda a situação em si, mas principalmente porque a criança começa a ouvir isso e não entender. Então, assim, dentro de uma estrutura familiar, a gente tem várias coisas importantes. Dentro da estrutura familiar, a gente tem fronteiras familiares, que a gente precisa entender como funciona. A gente pode fazer um vídeo aqui falando só sobre fronteiras familiares. Depois, se vocês se interessarem, escrevam aqui para mim nos comentários. Existem tipos de família que a gente precisa entender. É um arco muito grande, tá? Então, a gente tem família desligada e família emaranhada. Dentro desse arco, a gente tem as diferenças, mas é preciso entender essa base das famílias. Então, uma família emaranhada é a família que contém esse tipo de sujeito. O sujeito que ele acha que ele tem direitos por ser avó, mãe, tia, avô, entende? Eu tenho direitos. Em algumas culturas, que não é muito o caso da cultura brasileira, mas em algumas culturas, como a cultura africana, por exemplo, essa lei já vai mudar. Na cultura italiana também. Na cultura europeia também. E por aí vai. Então, de acordo com as diferenças culturais, e aí a gente entra um pouquinho na antropologia, de acordo com essas diferenças culturais, as questões também vão variar. No entanto, se você escreveu para mim em português, você é brasileira, então eu estou entendendo, tá, que você é brasileira, está casada com um brasileiro. Mas você também pode ser uma brasileira casada com um europeu. Você pode ser uma brasileira casada com um angolano. E aí, isso tudo muda. Agora, eu também posso ter vindo de uma família desligada e me casei com uma pessoa de uma família emaranhada. E uma pessoa de família emaranhada, ela tem outros hábitos e costumes. Então, ela coloca a família, imagina assim, uma sopa de legumes, né? Aquilo tudo junto, misturado, o mesmo caldo. Não, mas a minha mãe, a sua mãe, ela disse, foi assim, foi assado. E aquilo faz uma grande confusão. Por quê? Porque não há fronteiras. Porque esse espaço, ele é um espaço muito delicado. Quando você sai de um estado para o outro, por exemplo, você está dirigindo, aí você sai do Rio de Janeiro, entra em São Paulo, você não sabe exatamente, o chão continua o mesmo, né? Está escrito ali, bem-vindo a São Paulo, por exemplo. Você já está em outro estado. Teve alguma coisa assim muito impactante? Não, simplesmente passou. E já é outro estado. É imperceptível, né? É um pé aqui, o outro ali. Tem alguns lugares que você bota um pé aqui, é um país. O pé aqui, você está em 2 países, né? Um pé do lado de cá e um pé do lado de lá. Então, fronteira é isso. Mas é respeitada. A fronteira é sensível, mas ela precisa ser delineada. Bom, aí você fala, fiz terapia e me ajudou muito, te ajudou muito, mas ainda não trouxe para você determinados conhecimentos específicos a respeito de estrutura familiar. Eu não sei se você continua casada ainda, pelo que eu entendi, sim. Como que você vai harmonizar esta relação entre você
seus filhos, seu marido, a avó dos seus filhos, que vem a ser a sua sogra, e por aí vai. Então, a relação com a sogra é algo extremamente delicado, porque você está tratando com a avó dos seus filhos. E a avó tem um lugar muito especial, um lugar muito específico, um lugar muito importante na nossa Constituição. E essa avó, ela foi sogra, ela foi, né, quando a gente olha assim, tenta pensar, você gostava da sua avó? Ai, minha avó era um doce, minha avó era uma pessoa maravilhosa, eu amava minha avó. Mas talvez, se você for lá perguntar à sua mãe, ela não vai falar a mesma coisa. E minha sogra foi horrível, tive muitos problemas com a minha sogra. Mas os netos amavam essa sogra, essa avó. Porque essa mulher estava onde? Ela estava no lugar de avó. E no lugar de avó, ela tinha um outro trato com esses filhos, com essas crianças, entende? Então, como que você vai jogar, como que você vai trabalhar com todas essas pecinhas sem machucar ninguém e sem ferir, com assertividade? Então, você não precisa ser nem passiva, muito menos agressiva, mas precisa ser assertiva. Então tá, Sayonara, então me dá um exemplo, porque eu quero ser assertiva. E outra coisa muito importante, às vezes, como você disse aqui, falei para o meu marido várias vezes para que ele fizesse alguma coisa. Olha que situação, gente. Olha como a situação vai ficando complicada, porque aí o seu marido tem que entrar no jogo. O seu marido tem que tomar uma posição. O seu marido tem que ir lá e falar para a mãe dele, olha mãe, não faz assim, não faz assado, fulana não gosta que a senhora faça assim. Aí começa esse joguinho por trás das câmeras que gera intriga, que gera inimizade, que gera confusões e que gera muita inimizade dentro da família. Então as pessoas estão dentro da mesma casa e são inimigas. Convivem porque não têm o que fazer, mas elas se toleram. Elas não têm uma harmonia verdadeira, elas não têm uma comunhão genuína. Por quê? Porque você fala com seu marido, ele se irrita e ele vai falar com ela. A melhor coisa é você falar com ela. E falar na frente do seu marido, de uma forma tranquila, calma, para não gerar problema. Então vamos dizer que eu não sei exatamente quais são as questões, então vou criar aqui uma questão, tá bom? E ela fala assim para o seu filho, não passa manteiga no biscoito. Menino, não passa manteiga no biscoito porque faz mal para a saúde. Mas você mandou seu filho passar. Vai lá e passa um pouquinho de manteiga no biscoito. Aí, não passa manteiga no biscoito. Aí, olha só, eu tô dando um exemplo que me veio aqui à mente agora, tá, gente? Eu sou avó também, sou mãe, então eu tô tentando buscar alguma coisa aqui. Ao invés, aí você vai ficar com raiva. Agora você vê, ai gente, que mulher perturbada. Eu falei para ele passar a manteiga no biscoito, aí ela vai lá e fala para não passar, ela passa por cima de mim. Aí você vai lá e fala, oi dona Maria, olha só, eu que falei para ele passar, que inclusive o médico mandou, sei lá, né, que é bom pro intestino dele, ele tá precisando, que tá com as fezes muito ressecadas. Sei lá, gente, tô inventando aqui uma história. Aí você vai e fala, ah, tá, desculpa, eu não sabia. Não, tudo bem, eu sei que a senhora não sabia. Mas tenta falar, não guarda. Tenta falar de uma forma tranquila, calma, assertiva, sabe? Assertivo, gente, não é passivo. A pessoa confunde muito isso, né? E a gente estuda até sobre isso, né? O transtorno de personalidade passivo-agressivo. E é necessário a gente entender como é a pessoa passiva-agressiva, que não tem nada a ver com essa história aqui. Mas uma pessoa ser uma pessoa pacífica é a pessoa que busca a paz. E nessa busca pela paz, você está construindo fronteira. Nessa busca pela harmonia da sua família, você está construindo uma fronteira. Você está mostrando para ela, você está ensinando a ela a te respeitar.
Você está mostrando para ela como que ela deveria estar te respeitando e ela não está te respeitando, tá bom? Eu vou deixar 2 vídeos aqui para vocês, os 2 que falam aí sobre família, sobre relacionamentos, para você entender. Toda essa estrutura da nossa vida, das nossas relações, elas são reflexo de uma história. Então você carrega conceitos, arranjos familiares e situações que você interpretou que deve ser assim. Deixa eu colocar numa forma mais fácil. Você traz exemplos de família. Que família? A sua família. Então é muito comum a gente ouvir assim, mas é um absurdo. Por exemplo, na minha casa, a minha mãe não se mete. Mas a sua mãe é uma estrutura, a mãe dele é outra estrutura. E quando 2 pessoas se unem, elas estão unindo 2 estruturas diferentes. Estrelinhas aqui. Esse é um ponto importante. Esse é um ponto fundamental. Quando eu estou unindo 2 estruturas diferentes, eu preciso entender como funciona uma estrutura familiar. Como funciona um sistema familiar, tá bom? É esse entendimento, é esse conhecimento que faz com que essa máquina comece a girar de forma harmoniosa. Eu espero que essa mensagem tenha trazido aí, bastante estrelinha para sua vida, para o seu coração. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilhe, corra lá no Instagram, deixe sua mensagem para mim que eu faço questão de vir aqui te responder. E vou deixar aqui também informações sobre o nosso curso Mapeamento das Emoções, onde a gente fala de família, e inclusive o meu livro também. E a família, como vai? Eu sou especialista de casal e família e essa é uma das pesquisas a qual eu venho me debruçando sobre ela há mais de 15 anos. Então vou deixar aqui para vocês o link. E a família, como vai? A família é um sistema, é uma estrutura viva que se move ao longo dos anos. E a gente precisa aprender a lidar com esse sistema familiar, tá bom? Um beijo grande pra vocês, bate aqui, hi-fi, até o nosso próximo vídeo. Corre lá no Instagram se você não me segue lá e deixa seus comentários, deixa lá sua mensagem, envia sua mensagem pra mim inbox, porque toda semana eu tenho aberto oportunidades para você mandar uma mensagem um pouco maior. Aquela caixinha às vezes é pequenininha, né? Então eu vou abrir um espaço para você mandar mensagens maiores pra mim, tá bom? Um beijo grande pra você e até o nosso próximo vídeo. Toda terça e sexta a gente tá aqui. Bye, bye.